Mensagem: um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema: a mensagem do anjo ao irmão Branham. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Jeffersonville, Indiana. O anjo conversou com o irmão Branham por espaço de meia hora. Temos chegado aos dias bíblicos novamente, e sem dúvida haverão mais e tais manifestações sobrenaturais à medida que passa o tempo. Concernente a tais manifestações, há um ponto que é fundamental. Um anjo do Senhor nunca revela nada, senão o que esteja em perfeita harmonia com a palavra do Senhor. É certo que temos que pôr a palavra do Senhor acima de qualquer revelação de anjos, pois Satanás muitas vezes tem aparecido como um anjo de luz. Porém, um espírito falso é facilmente conhecido por uma pessoa de mente espiritual. Satanás, pai da mentira e do engano, é um mentiroso habitual, e ele não tarda em mostrar-se a si mesmo, dizendo uma mentira, fazendo dizer algo que torce, deforma, nega, tira ou acrescenta à Escritura. Sua primeira conversa com Eva envolveu uma mentira. Sem dúvida, a visita angelical ao irmão Branham tem sido algo que tem ido levantando continuamente a onda de avivamentos através do mundo inteiro, e ainda não é o fim. Agora, deixemos ao irmão Branham que relate a história em suas próprias palavras de como foi que ele teve um encontro com o anjo, como lhe falou, o que ele disse em relação ao trabalho que Deus havia encarregado de fazer. Devo dizer-lhe da visita do anjo e do dom. Nunca poderei esquecer a data 7 de maio de 1946. Uma época muito bela ali em Indiana, onde eu, todavia, trabalhava de guarda florestal. Cheguei em casa para o almoço e dei uma volta pela casa enquanto tirava o revólver. Quando chegou um amigo meu muito querido, Prod Weisman, irmão da pianista da igreja. Ele se aproximou de mim e pediu que fosse com ele a Madison aquela tarde. Lhe disse que era impossível, porque tinha que fazer guarda. E enquanto caminhava ao redor de casa debaixo de uma árvore de acer, me pareceu como se a copa da árvore estivesse se estremecendo fortemente. Foi como se algo houvesse descido pela árvore, como um vento rígido. Eles correram para mim. Minha esposa correu para onde eu estava, assustada, e me perguntou o que havia acontecido. Tratei de repousar um momento, me assentei e lhe disse que depois de todos os 20 anos
de estar consciente deste raro sentir e da vida tão estranha que eu estava vivendo, que havia chegado o tempo de averiguar o que significava tudo isto. A crise havia chegado. Disse adeus a ela e ao menino. Já não podia suportar mais. Tinha que investigar e chegar a conhecer o que era tudo aquilo que desde a minha infância não se apartava de mim. Disse a ela que não regressasse dentro de alguns dias, que talvez nem voltaria mais. Lhe disse que se não regressasse, que pusesse outro homem em meu lugar. Naquela tarde, fui a um lugar secreto orar e ler a Bíblia. Me aprofundei tanto em oração que pareceu como se minha alma estivesse se desgarrado de mim. Chorei diante de Deus, pus meu rosto em terra, levantei meu clamor a Deus. Senhor, se tu me perdoas pelo meu mau comportamento, eu tratarei de fazê-lo melhor. Me sinto tão arrependido, Senhor, por haver sido tão negligente com o trabalho que tu me mandastes fazer. Fala-me de alguma forma, ó Senhor. Se tu não me ajudares, não poderei seguir. Então, já à noite, como que às 11 horas, já havia deixado de orar e estava sentado. Quando notei uma luz ofuscante entrar no quarto, pensei que alguém se aproximasse com uma lanterna. Olhei pela janela, mas não via ninguém. Quando olhei para trás, aquela luz estava iluminando todo o piso do quarto e já se fazia maior. Entendo que isto seja estranho para vocês, como foi para mim também. À medida que a luz ia se espalhando, por certo me senti excitado e tratei de me levantar da cadeira apressadamente. Porém, quando olhei para cima, ali estava aquela grande estrela. Naturalmente não tinha 5 pontas ou 5 picos como uma estrela, mas parecia uma bola de fogo, ou uma luz alumiando sobre o peso. Depois comecei a ouvir alguém que caminhava pelo quarto. Me assustei novamente porque eu sabia que ali não havia ninguém senão eu. Vi quando daquela luz saíram os pés de um homem que se dirigia a mim. Sua aparência era a seguinte: falando em peso humano, era um homem como que de umas 200 libras, cerca de 97 quilos mais ou menos. E estava vestido de branco. Tinha o rosto suave, não tinha barba, seus cabelos eram escuros e lhe caíam sobre os ombros. Sua tez era escura como um semblante bem agradável. Ao se aproximar de mim, seus olhos se encontraram com os meus. Vendo quão tremendo eu estava, ele começou a me falar: não temas. Tenho sido enviado da presença de Deus Todo-Poderoso a dizer-te que tua vida peculiar e teus comportamentos tão mal entendidos têm sido para indicar que Deus tem te enviado para que leves um dom de cura divina às pessoas do mundo. Se fores sincero e conseguires fazer com que as pessoas creiam em ti, nada poderá fazer frente à tua oração, nem mesmo o câncer. Não há palavras que poderiam expressar como me senti. Ele me disse muitas coisas mais que não posso lhes relatar aqui por falar de espaço. Me disse como eu poderia detectar as enfermidades por meio das vibrações em várias ocasiões. Ele tem me aparecido, talvez 1 ou 2 vezes dentro de um período de 6 meses, e tem falado comigo.
Algumas vezes tem aparecido visível entre as pessoas. Não sei quem é, só sei que ele é um mensageiro de Deus para mim. Então comecei a orar pelos enfermos. Eu não reclamo tomar o lugar de um doutor. Eu sei que os doutores estão capacitados para assistir à natureza. Porém, eles são meramente homens. Deus é todo-poderoso. As coisas que têm sucedido nestes meses são tão numerosas para poderem ser anotadas aqui. Porém, Deus tem confirmado as palavras do anjo uma ou outra vez. Surdos, mudos, cegos e toda classe de enfermidade tem sido curada e centenas de testemunhos registrados. Eu não tenho nenhum poder para fazer isto. Sou um homem inútil enquanto não sinto sua presença. Muitas pessoas que têm assistido a estas reuniões sabem que suas enfermidades e pecados têm sido revelados na plataforma. Amado leitor, por favor, não entenda mal minha pobre maneira de tratar de comunicar-lhe isto. Só o digo para que você tenha um entendimento mais claro de como você pode se beneficiar do dom de Deus. Ele me disse que fosse sincero e que conseguisse com que as pessoas crescem em mim, e isso é o que trato de fazer. Deus sempre tem algo ou alguém através do qual operar. Eu sou apenas um instrumento usado por Ele. Nenhum mortal pode tomar crédito por realizar um milagre. E eu sou apenas um mortal. Não sei quanto tempo mais me permitirá o Senhor fazer isto. Porém, por sua graça, espero servir-lhe da melhor maneira que puder, servindo seu povo enquanto Ele me permitir viver. Houve algumas outras coisas que o anjo disse ao irmão Branham durante esta notável visita, algumas das quais ele tem vindo relatando de vez em quando em suas pregações. Uma delas tem a ver com os 2 sinais que lhe foram dados. Como já tem sido mencionado, o primeiro sinal não era para a cura, haveria de ser um dom em sua mão esquerda. Com este dom e através do poder de Deus, ele haveria de discernir ou detectar as enfermidades que as pessoas tivessem. Este sinal haveria de resultar no levantamento da fé em toda a congregação. Então lhe seria dado outro sinal, pois se o povo não cresce no primeiro, eles creriam no segundo. Isso nos faz pensar em Moisés, a quem também lhe foram dados estes sinais. Caso o povo não cresce no primeiro, creria no segundo, em Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 8. Este segundo sinal, de acordo com o anjo, seria um dom que permitiria ao irmão Branham discernir os pensamentos e intenções do coração das pessoas. Algumas vezes a revelação viria acerca de algum incidente da pessoa que só a pessoa sabia, e a revelação disto fortaleceria a fé das pessoas. Devemos acrescentar que nenhum pecado que esteja debaixo do sangue será revelado. Porém, o pecado escondido e sem confessar seria trazido à luz por meio deste dom, fazendo assim com que a pessoa se arrependesse imediatamente. Temos observado cuidadosamente estes sinais e podemos dizer com grande segurança que a manifestação destes sinais são tão perfeitas como jamais foi executado por mortal algum. O primeiro sinal lhe foi dado imediatamente depois da visitação. O segundo sinal tem sido manifestado recentemente no ministério. Em ligação com este sinal, o anjo fez a seguinte asseveração: os pensamentos do homem falam mais forte no céu do que as suas palavras na terra. Que solene admoestação! E quão urgente se faz que nós sejamos absolutamente sinceros diante de Deus e vivamos uma vida sóbria e honesta diante de Deus. Todavia, resta algo mais que o anjo disse:
E foi que o Senhor Jesus veio logo e que esta comissão era um dos sinais da aproximação de sua vinda. Que o irmão Brana fosse fiel ao seu chamado, os resultados chegariam a todo mundo e comoveriam as nações. Finalmente o anjo lhe indicou que por meio destes sinais Deus estava chamando o seu povo a uma unidade do Espírito, a que fossem de um mesmo pensar e sentir.